Gente, para quem não me conhece, então, meu nome é Karen. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje. Eu amo muito esse ministério do Quinta Delas. Eu não sei nem explicar para vocês o nível de empolgação que eu fiquei quando a Dé me convidou para pregar. Foi do tipo assim, dar pulinho e ficar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fui chamada para pregar no Quinta Delas, não estou acreditando. E eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui hoje. E eu quero começar dizendo para vocês que o Espírito Santo já está aqui. E ele já está falando, gente, da primeira nota que foi tocada no louvor, da primeira palavra, porque o que a Bela e a Débora falaram aqui... Gente, sério, o Espírito Santo tem algo muito poderoso para vocês. Vocês vão ver como tudo que aconteceu aqui, até agora, está alinhado com a palavra que Deus colocou no meu coração. E é algo que eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha. Essa palavra, eu tenho um carinho muito especial por ela, porque... ela realmente reflete o meu relacionamento com o Senhor, e eu espero que vocês consigam perceber isso. E a minha intenção aqui é colocar em vocês o desejo de conhecer mais do Deus em quem eu creio. Amém? Então, vamos lá. Quando eu recebi o desafio da Dé, por 2 semanas eu ouvi um silêncio do Senhor. Eu falei, Senhor, preciso da palavra. Preciso ter algo para falar na quinta-feira, né, Deus? Se o Senhor puder me revelar, eu agradeceria. E nada, nada. Aí um dia eu estava aqui no culto, e geralmente acontece assim, no meio do louvor, eu, Senhor, o que o Senhor quer falar? E aí ele falou assim para mim, fale de quem eu sou. As minhas filhas precisam saber quem eu sou. E aí o Senhor me fez meditar no texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 11 e 12, vou pedir para projetar aqui para a gente ler juntas. Aqui é Paulo falando, ele está escrevendo uma carta para Timóteo, e ele está escrevendo da prisão. E ele comenta no início do capítulo que ele está preso, que ele está passando por sofrimentos, mas ele chega aqui, ó. Você volta por favor, no 10? Ó. Então, ele está comentando sobre o Evangelho, e ele vai falar que... E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte, iluminou o caminho para a vida, a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois eu conheço aquele em quem eu creio, e eu tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Presta atenção nessa frase. Esse homem estava preso por pregar o Evangelho. Ele fala que ele está sofrendo. Ele fala que é por causa do Evangelho que ele sofre. E é nesse contexto que ele está falando assim, eu sei em quem eu creio, eu não me envergonho. Ele é poderoso para me guardar, ele é poderoso para guardar aquilo que eu confiei a ele. Concorda comigo que isso é uma fé inabalável? Uma pessoa que está no meio do sofrimento falando, não, eu sei em quem eu creio. E aí eu comecei a perguntar para o Senhor, Deus, como é que a gente faz, né, para chegar nesse nível? Como que a gente sai do eu conheço Deus para eu tenho uma fé inabalável? O que acontece no processo? E aí o Senhor falou, no processo vocês me conhecem. E é conhecendo quem eu sou que a sua fé se torna inabalável. Vou te dar um exemplo. Quem aqui é muito próximo de mim, por favor, levanta a mão. Ó, temos aqui... 5, 6 pessoas. Essas pessoas me conhecem. Muitas de vocês só me viram alguma vez, algumas de vocês nunca nem me viram. Se alguém vier perguntar de mim para vocês que não me conhecem, vocês vão conseguir falar alguma coisa além do que vocês ouviram aqui hoje? Ou do que vocês me viram fazendo alguma vez? Talvez vocês tenham um pouco de dificuldade, né? Porque vocês não me conhecem. Talvez no fim da pregação fique mais fácil. Se alguém vier perguntar, vocês vão conseguir falar. Mas nesse momento agora, vocês não conseguem. Com Deus é a mesma coisa. Como é que você vai falar, eu acredito nesse Deus, se eu não conheço ele muito bem? Né? E uma coisa que acontece, gente, com quem, principalmente aqui no Brasil, que aqui se fala sobre Deus de uma forma livre. A gente vê se falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo de forma livre. A gente não tem nenhum tipo de perseguição, a gente não tem nenhum tipo de proibição, e glória a Deus por isso, pela liberdade que nós temos no Senhor. Mas isso pode causar a falsa impressão de que nós conhecemos o Senhor. E aí, isso nos impede ou nos rouba de realmente conhecê-lo, de realmente querer conhecê-lo. E eu achei intrigante que o Senhor falou, Karen, eu quero que você fale sobre me conhecer. Porque assim, eu não tenho um momento na minha vida que eu posso falar para vocês, olha, nesse momento eu conheci a Deus. Porque eu
cresci na igreja, eu praticamente nasci na igreja. Culto da virada, 31 de dezembro, eu estava nascendo, meu pai estava na igreja 3 quadras dali. Então, quase que eu nasci aqui, assim, ó, dentro da igreja. Então, para mim, eu sempre ouvi de Deus. Eu sempre soube quem era Deus. Então, eu falei, Deus, como é que eu vou falar de quando eu te conheci se eu tenho a sensação de que eu sempre te conheci? E foi meditando nisso que eu fui percebendo que, durante muito tempo, eu achei que eu conhecia Deus. Mas eu não conhecia Ele de verdade. E, por achar que eu o conhecia, eu não me dedicava a realmente conhecê-lo. E isso me privou de me deslumbrar no quão maravilhoso o Senhor é. E mais do que isso me impediu de desfrutar tudo aquilo que Ele falou para mim, que Ele faria na minha vida, que Ele faria por mim. Vou dar outro exemplo para vocês. Imagine que alguém chega para você e fala assim, eu não acredito que a Karen está pregando hoje. Eu ouvi dizer que ela roubou mais de R$1.000 de uma irmã da igreja. Quem me conhece está rindo já. Sabe que eu jamais faria uma coisa dessa. Quem me conhece ia falar, a Karen? Jamais. E na hora a pessoa já ia começar a me defender, porque sabe que eu jamais faria uma coisa dessa. Quem não me conhece, talvez falasse, olha, acho que não, né? Senão eu não ia estar ali pregando. Mas não vai botar a mão no fogo por mim. Né? Não me conhece, não sabe meu caráter, não vai conseguir falar de mim. E acontece a mesma coisa com Deus. Às vezes você pensa, nossa, né? Deus me ama. Aí o diabo chega na tua mente e fala, será? Será que Ele te ama mesmo? Não, Deus é o meu Salvador. Deus, a palavra do Senhor diz que Ele cuida de mim. Mas de você, tem certeza? Olha tudo que você já fez na sua vida. Não sei, não. E aí, porque você não conhece o Senhor, você duvida. A sua fé se abala. Você não consegue se firmar. Fica a dúvida na sua mente. Será? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus é bom mesmo? E aí você não tem certeza, porque você não o conhece. E isso foi assim comigo durante muitos anos. Uma das coisas que aconteceu comigo é que, como eu comentei, eu cresci na igreja. Mas eu falo para as pessoas abertamente que a minha conversão verdadeira eu tinha 21 anos, apesar de ter crescido na igreja. Porque antes disso, eu só conhecia Deus de ouvir falar. E depois disso, eu realmente o conheci. Foi quando eu falei, não, esse não é só o Deus dos meus pais, dos meus avós, não, esse é o meu Deus. Eu vou seguir esse Deus. Foi com 21 anos. Mas eu passei 21 anos sem isso. E mesmo ali naquele começo, quando eu estava no processo de conhecer o Senhor, eu me questionava muitas coisas. Eu perguntava, Deus, sério mesmo que eu tenho que pagar pelos pecados de Eva? Não fui eu que comi a maçã. Não fui eu que comi o fruto. Por que é que eu tenho que pagar por esses pecados? Será que não tinha outro jeito? Eu pensava assim, se você é onisciente, se você sabe todas as coisas, por que você decidiu criar os seres humanos mesmo assim, sabendo que a gente ia fazer um monte de coisa ruim? Que muitos não te escolheriam. Por que você fez isso? Não tinha um jeito melhor? Eu pensava assim, será mesmo que tinha que matar Jesus para me salvar? Isso parece tão cruel. Então, eu tinha muitas dúvidas. Eu me perguntava muitas coisas, e essas dúvidas geravam incredulidade. Era isso que acontecia. Como é que eu ia confiar num Deus que eu julgava que as decisões dele não tinham sido tão boas assim? Então, eu não conseguia me entregar para esse Deus, porque eu questionava ele. E assim, gente, não tem nada de errado em questionar as coisas quando você leva os questionamentos para Deus. Né? O Senhor é misericordioso, aquilo que Ele precisa revelar, Ele revela. Aquilo que não é para revelar, Ele te dá paz. Então, o lugar certo é levar isso para Deus. Mas eu guardava isso no meu coração. E eu não levava isso para Deus. E eu não buscava solucionar nada disso. Eu simplesmente seguia vivendo, falando, ok, eu sei que esse Deus existe, mas eu não sei se eu realmente quero comprometer a minha vida. Entregar minha vida para o senhorio dEle. Até que chegou o momento da minha verdadeira conversão. Que foi o que aconteceu? Quando eu fui perguntar para Ele. E aí eu entrei numa batalha com Deus. E eu comecei a perguntar, Deus, isso, Deus, aquilo, as mesmas perguntas que eu comentei aqui com vocês. Por que isso? Por que aquilo? E eu perguntava em silêncio, silêncio. Deus não falava nada, Deus não falava nada. E aquilo foi me incomodando. E aquilo foi me revoltando. Até que um dia, numa dessas orações de brigar com Deus, Deus falou assim para mim, Karen, você pode continuar me questionando, ou você pode confiar que eu sou bom. E quando Ele falou, eu sou bom, eu percebi como eu não sou. E como é que eu ia julgar aquele Deus? Como é que eu poderia dizer para Ele se a decisão dele era boa ou era ruim? Porque eu não sou boa. Eu não tenho a capacidade de dizer
o que ele poderia ter feito melhor. E naquele momento que o Senhor falou, Karen, eu sou bom, confie que eu sou bom. Eu falei, eu quero conhecer mais desse Deus que é bom. Então, hoje eu estou aqui para falar para você algumas características desse Deus que eu creio. Que foram características que mudaram completamente o meu relacionamento com Ele, transformaram a minha vida por conta disso. Porque eu conheci quem Ele era e eu falei, leva tudo de mim, eu só quero você. Porque o Senhor é maravilhoso. Então eu decidi conhecer esse Deus. E a primeira coisa que eu quero te dizer é o que Ele disse para mim, Deus é bom. E quando a gente pensa que Ele é bom, imediatamente o diabo coloca na nossa mente, será? E aí eu quero levar você para a palavra. Eu quero ler com você Marcos, capítulo 10, versículo 18, Jesus falando. Uma pessoa se aproximou de Jesus e falou, meu bom mestre. Isso aqui é a resposta de Jesus. Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Gente, é Jesus falando. Se Jesus fala que apenas Deus é bom, quem é que sou eu para dizer que não? Então, só Deus é bom. Se a gente olha para os Salmos, eu vou ler rapidinho aqui com vocês, para ser um pouco mais rápido do que projetar. Mas, por exemplo, Salmos 34:8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurados são aqueles que nele se refugiam. Salmo 136, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 145, 9. O Senhor é bom para com todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Salmo 145, 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. O que significa ser bom, gente? Significa que em Deus não existe maldade. Vocês conseguem imaginar isso? Um ser onde não existe maldade alguma. A natureza de Deus é ser bom. Isso significa que tudo que Ele faz, tudo que Ele decide, tudo aquilo que Ele conduz, tudo aquilo que Ele criou, tudo aquilo que Ele sonhou, tudo aquilo que Ele planejou, tudo aquilo que Ele desejou para você, tudo aquilo que Ele pôs ou não pôs na sua vida, tudo isso é bom. Porque Ele é bom. Então, se Ele disse sim, é bom. Mas se Ele disse não, é bom. Porque Ele é bom. A gente não é capaz de julgar aquilo que é bom. Vocês concordam comigo? Tem momentos na nossa vida que a gente faz umas coisas e depois a gente pensa, nossa, eu achei que aquilo era bom, mas foi péssimo. O Senhor nunca acontece isso. Porque o Senhor é bom, na natureza dele é bom. Não há nada, Ele não faz, Ele não pode fazer nada que não seja bom, porque bondade é o que Ele é. E, gente, a gente tem que lembrar que o fato de Deus ser bom não significa que a gente não vai sofrer. Mas quando a gente tem o conhecimento de que Deus é bom, até o sofrimento fica diferente. Porque na hora que você está sofrendo, você sabe que você não está sofrendo sozinha, sem motivo ou sem rumo. Você sabe que você está sofrendo com um Deus que decidiu que aquele sofrimento é bom para você. E aí a sua oração não é mais, por que isso está acontecendo? A sua oração é, Senhor, me ajuda a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça nesse momento. Eu confio na tua bondade. A sua oração não é mais, Deus, por que esse mundo é tão injusto? Por que isso acontece? Por que aquilo, aquele outro? Senhor, eu confio em Ti. Eu confio na Tua bondade. Me ajuda a caminhar alinhada com a Tua bondade. A tua oração deixa de ser, Senhor, mas e todo esse sofrimento? É tipo, Senhor, me ajuda a entender a Tua bondade nesse sofrimento, porque agora eu não estou conseguindo ver, mas eu acredito que o Senhor é bom. E você vai levar os seus questionamentos para o Senhor. Eu não estou dizendo que você não vai ter questionamentos, irmã. Eu não estou dizendo que não vai ter momentos em que você vai sentir a sua fé tremendo. Eu estou dizendo que você pode escolher se posicionar e falar, Deus é bom, não importa o que eu estou passando, Deus é bom. Eu confio na bondade do Senhor. Quer ver outra característica na qual você pode se apoiar? Eu ia dizer simplesmente que Deus é poderoso. Mas na hora que eu estava escrevendo isso ali no meu rascunho, o Senhor falou, não. Escreve que eu sou um pai poderoso. Porque as minhas filhas não duvidam do meu poder. Elas duvidam que eu quero agir na vida delas. Gente, alguém aqui duvida que Deus é poderoso? Não, né? Não precisa levantar a mão, mas pensa aí com você. Já teve alguma vez que você perguntou, eu sei que Deus pode fazer isso, mas será que Ele vai fazer? Será que Ele quer fazer? Muitas vezes a gente tem dificuldade de acreditar que o Senhor é um Pai poderoso. Enquanto eu meditava sobre isso, eu lutava com isso, né? Seria mentira se eu dissesse para vocês que eu não lutei algumas vezes com essas verdades também. O Senhor me levou a meditar em Mateus, capítulo 7, versículo 9 ao 11.
Diz assim: respondam, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Gente, se o seu filho chega para você e você tem como resolver a situação que seu filho está te trazendo, você vai dizer não? Você vai, o mais rápido que você puder, ou da melhor forma que você puder, atender o seu filho. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é bom. A gente já estabeleceu que Ele é bom. Então, o problema não é a gente acreditar que Ele tem poder. O problema é acreditar que Ele quer agir com esse poder. E aí a gente nem pede. Porque a gente fica pensando, mas será? Ah, não vou pedir, não quero incomodar Deus. Não quero incomodar Deus. Ah, mas será que Deus não vai achar que eu estou pedindo muito? Será que Deus não vai achar que eu estou querendo fazer dele o meu servo? Será que Deus não vai achar isso ou aquilo? A Bíblia está falando que é para a gente ser filho. Gente, quando você vai chegar para sua mãe, você pensa muito, você fala, mãe, tem isso. Para o seu pai, pai, me ajuda com isso aqui, por favor. Gente, não tem julgamento. E lógico, às vezes os relacionamentos com os pais estão fragilizados, tem problemas, acontece. Mas a gente tem que lembrar que Deus é o pai bom. Ele é o pai perfeito. Então, ele nunca nos fere. Inclusive, significa que, como pai, ele vai dizer não às vezes. Você não diz não para os seus filhos? Você já não ouviu um não de um pai ou de uma mãe que depois você falou, nossa, ainda bem que meu pai não me deixou fazer isso. Eu lembro quando eu era mais nova, o quanto eu queria cortar o cabelo. Queria cortar, pintar, fazer 1000 coisas no cabelo. E minha mãe sempre teve uma regra. Você só mexe com o seu cabelo quando você puder pagar para a manutenção do seu cabelo. Eu falava, ok, tá bom, mas não vou mexer com o meu cabelo. E, gente, sério, se minha mãe tivesse dito sim para cada uma das minhas vontades, eu não tinha mais cabelo aqui. Porque eu era aquela pessoa que, tipo, num dia eu queria pintar de branco, no outro dia eu queria um arco-íris, no outro dia eu queria raspar, no outro dia eu queria fazer dread, tipo assim, completamente involúvel. Hoje, assim, você respira perto do meu cabelo, eu penso, meu Deus, ainda bem que minha mãe não me deixou fazer nada nesse cabelo. Não estou dando um exemplo bobinho, gente, mas ainda bem que minha mãe me disse não, porque eu não tinha uma capacidade de julgar o que era melhor para mim naquele momento. E é assim com o nosso Deus também. A gente não tem a mesma capacidade do Senhor. O Senhor tem olhos mais altos. E o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor é bom. Então, quando Ele diz não, Ele está sendo um bom pai. Mas a possibilidade do não tira o seu direito de pedir? Então, por que a gente não pede? Por que a gente não confia os desejos mais profundos do nosso coração? Você tem que ter ousadia para se chegar diante do trono de glória do Senhor, sabendo que Ele não é só o Deus, Ele é o Deus que é o seu Pai. E você pode se chegar a Ele, porque Ele é o Pai perfeito. E Ele não vai te dar pedra quando você pede pão. Tenha ousadia de pedir para o Senhor. E também saiba orar, alinhado com as outras características que você já sabe de Deus. Então você chegue diante de Deus e fale, Senhor, eu sonho com isso. Meu coração anseia por isso, Deus. Se isso for a tua vontade para a minha vida, se isso for bom para mim, Deus me concede. Eu sei que o Senhor é um bom pai, eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso. Mas, Senhor, se isso não vier de ti para mim, ou se isso não é para esse tempo, me ajuda a entender o seu não. Me ajuda a me conformar com a sua bondade, sabendo que o seu não é bom para mim. Então, a gente tem que se posicionar alinhando todas as características que a gente sabe de Deus. Outra característica aqui para vocês. Deus é fiel. Vou repetir. Deus é fiel. Obrigada. Gente, Deus é fiel. Por que eu estou falando isso para você? Porque uma das coisas que o diabo mais tenta fazer é fazer você acreditar que todas as promessas que Deus fez não vão acontecer na sua vida. Porque aí ele tira os seus olhos de Deus e faz você voltar os seus olhos para você mesma. Ah, Deus prometeu isso, mas eu fiz isso, isso e aquilo. Não, então comigo não vai acontecer. Mas espera aí, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Deus tem uma promessa para você. A Bíblia fala que Deus só te ama se você for perfeita? Ou a Bíblia fala Deus te ama, ponto? A Bíblia fala Deus só vai suprir as suas necessidades se você for uma boa pessoa? Ou a Bíblia fala Deus vai suprir as suas necessidades, ponto? Você tem que entender que existem, sim, promessas que estão condicionadas a alguns comportamentos e a sua fidelidade, isso sim, gente. Mas você tem que entender que aquilo que o Senhor prometeu está disponível para você, independente da realidade que você vive. O nosso Deus, Ele restaura histórias. O nosso Deus, Ele é um Deus bom. Então, você tem que lembrar disso quando você pensa nas promessas do Senhor.
quero contar para vocês algumas coisas sobre a minha vida. Tiveram algumas situações na minha vida em que eu tive que esperar o cumprimento das promessas do Senhor. A primeira foi com relação à minha carreira profissional. Eu sou formada em Direito, sou advogada, advogo há 5 anos. Mas, enquanto eu estava lá no curso, eu só estava lá em obediência. E muitas vezes, hoje em dia, eu também só estou lá em obediência. Porque se eu for falar para vocês, nossa, eu sou apaixonada pelo direito, eu estaria mentindo. Mas eu caminho em obediência, porque Deus me deu uma promessa um dia. Antes de eu escolher lá o curso que eu ia fazer na faculdade, Deus falou, eu quero que você faça direito. Eu falei, amém, Senhor, eu vou fazer. E lá estive. Só que, assim, durante muito tempo, eu fui mal remunerada. Com o que eu ganhava, era impossível eu me suprir sozinha. Então, não tinha como eu sonhar em ter minha independência ou até eu me casar. A minha renda com a renda de mais alguém era quase renda nenhuma. Gente, não dava para sobreviver. Então, eu basicamente pagava para trabalhar. E isso era uma coisa que frustrava muito o meu coração. Porque vinha assim desde o estágio, gente. Eu estagiava por R$500. Eu literalmente usava o dinheiro para pagar o ônibus para ir para o estágio. Era isso. Mas eu precisava daquela experiência. Então, tinha que ser isso. E foram 5 anos assim. Depois de formada, eu trabalhei alguns anos sem perspectiva de melhora de salário. E aquilo era uma frustração no meu coração, porque eu falava, Senhor, foi o Senhor que me colocou aqui. Eu preciso ser capaz de sair da casa dos meus pais. Eu quero me casar, eu quero ter uma realidade. E esses recursos não são suficientes. E o Senhor me falava, eu não te dei uma promessa? Sim, junto com a promessa, não disse que eu estaria com você para onde quer que você andasse? Sim, então confia. Eu falei, amém, Deus. E aí a minha oração mudou. Parou de ser a frustração. Eu falei, Senhor, cumpre a tua promessa na minha vida. Senhor, o Senhor me deu uma promessa. Senhor, eu quero cumprir essa promessa. Deus, abre uma porta. Eu não estou vendo uma porta, mas eu sei que o Senhor pode fazer uma porta aparecer aqui. Eu sei que o Senhor é um Deus que cria oportunidades. Eu sei que o Senhor é um Deus que conhece as minhas necessidades melhor do que eu mesmo. Então, Senhor, cumpre a promessa na minha vida. O Senhor me prometeu, eu quero, Deus. E era joelho no chão, orando e clamando por isso. Até que, de uma forma completamente milagrosa, uma pessoa com a qual eu não falava há mais de 4 anos me liga e fala, eu tenho uma vaga para você, você quer? Que é o trabalho que eu estou hoje. E hoje, graças a esse trabalho, eu pude me casar, ter minha independência. E hoje a gente tem uma família feliz. Meu marido aqui, lindo, maravilhoso, gente, para vocês. Inclusive, falando em marido, essa é a segunda promessa de Deus para mim. E é verdade, gente, porque eu sempre sonhei em casar. Sempre sonhei. Era um desejo desde pequenininha, meu sonho, inclusive, é ser mãe. Um dia vai chegar, amém? Obrigada. E eu fiquei solteira um bom tempo. Enquanto eu estava solteira, gente, teve uma época que eu tive que simplesmente parar de ver filme de romance que tinha virado veneno para mim. Era ver filme de romance, chorar e ficar deprimida 2 semanas. Então eu falei, ok, não vou assistir mais, porque aquilo me deprimia num nível. E eu lembro muito especificamente de uma noite, em que eu estava, obviamente, vendo um filme de romance, que eu já sabia que eu não devia estar vendo, porque eu estava solteira, aquilo só ia me fazer mal. E eu estava lá assistindo o filme, e meu coração começou a doer. E começou a doer. E o Espírito Santo começou a falar, por que você faz isso com você mesma? E eu falei, o que eu devia fazer no lugar? E ele falou, você devia vir para mim. Eu falei, amém, Senhor, eu vou jogar as minhas carências em você. E eu estava assistindo no computador, fechei o computador, ajoelhei no chão e comecei a chorar. Porque eu estava me sentindo muito sozinha. E eu sonhava com uma família, então não era só uma questão de solidão. E eu falava, e era incrível, né? Porque nessas horas nossos olhos fecham, a gente não vê uma perspectiva de potencial, né, bênção na vida. Eu olhava e falava, Deus, cadê? Não está aqui, Deus. E estava, porque eu já conhecia ele há 4 anos. E cadê, Deus? Não estou enxergando. E chorava. E, gente, naquele dia eu chorei. E eu chorava com tanta dor no coração. Eu falava, Senhor, eu tenho certeza que esse é um plano do teu para a minha vida, porque senão eu não ia sonhar com isso. Eu não ia sentir falta disso. Eu não ia ansiar por isso. Eu tenho certeza que o Senhor colocou no meu coração o desejo de ter uma família. E eu sonho com uma família que está na tua casa. Eu sonho com uma família que vai influenciar. Eu sonho com os meus filhos. Gente, eu sonhava com os meus filhos, falando com os amiguinhos trazendo para casa, e a gente falando de Jesus para os pais. Eu sonhava com tudo isso. E eu falava, Deus, como é que isso vai acontecer se eu não conheço meu marido? Já conhecia, só não sabia. E o Senhor começou a falar, confia em mim. E aí eu mudei a minha oração. Eu falei, Deus, o Senhor tem uma promessa para mim. O Senhor não me disse não. O Senhor disse para eu confiar em você. Então, você tem uma promessa para mim. Então, eu vou começar a orar pelo meu marido. E eu comecei a ajoelhar todas as noites e orar pelo marido, que eu não sabia quem era. Mas eu confiava na promessa do Senhor. E eu sabia que ele era fiel. E o dia do meu casamento, o dia que eu estava fazendo os meus votos, eu nunca vi tanta gente orando junto ao mesmo tempo quando eu estava falando desse testemunho. Porque quem caminhou comigo sabia o quanto eu ansiava por isso. E todos os dias eu acordo e eu agradeço ao Senhor por essa promessa cumprida. E hoje isso virou um testemunho na minha vida do quanto Deus é fiel. Uma coisa que eu posso contar para as pessoas falando, não, Deus cumpre as promessas, olha o que Ele fez na minha vida. E essa é outra característica que eu quero falar de Deus para você. Deus é um Deus pessoal.
Ele quer se relacionar com você, Ele se importa com os seus sonhos, Ele se importa com você, Ele se importa com quem você é, Ele quer que você o conheça, Ele quer se relacionar com você. Gente, quando a gente olha para a Bíblia, a primeira coisa que a gente vê quando a gente abre Gênesis é Deus querendo caminhar no jardim com a sua criação. E aí você vê, e tem a queda, e você vê Deus estabelecendo templos, você vê Deus na tenda do encontro com Moisés, você vê Deus na tenda com Davi, você vê Deus no tabernáculo, aí você vê Deus em você, porque hoje você é o templo. E Ele fez o quê? Ele colocou o Espírito dele em você para que vocês pudessem ter um relacionamento. Deus é um Deus pessoal. Ele que está perto de você. Ele quer que você o conheça. Porque quanto mais você o conhece, mais você sabe sobre você mesma. Você percebeu que enquanto eu estava falando de Deus, eu fui falando de mim também? É porque quando a gente conhece o Senhor, Ele revela para nós quem nós somos. E aí quando a gente sabe quem Ele é, quem a gente consegue falar dele para as pessoas. Assim como as minhas amigas iam me defender diante de uma falsa calúnia, quando chega alguém para você e fala para você que não acredita no seu Deus, você vai poder falar não no Deus que você ouve falar, mas no Deus que você conhece. O Deus que está na tua vida. E são esses os testemunhos que transformam e que atraem as pessoas para Deus. Ninguém quer ouvir de um Deus impessoal. O mundo está cheio de falsos deuses impessoais. O nosso Deus é diferente. Ele é o Deus. E Ele escolheu ser pessoal. Ele escolheu conhecer você. Ele escolheu querer estar perto de você. Tudo que Ele fez foi para ter você. Porque Ele te ama. E essa é outra característica do Senhor. Deus é amor. Ele te ama. E não importa a mentira que venha na tua cabeça. Deus te ama. Você pode se posicionar falando, Ele me ama tanto que Ele deu Jesus por mim. Ele me ama tanto que Ele veio morrer no meu lugar. Ele me ama tanto que Ele veio me perseguir. Ele não simplesmente falou, tá aqui, tem uma chance para você, se você quiser, você vem. Eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida, você vai perceber que o momento que você decidiu seguir a Deus foi o momento que Ele estava perseguindo você e não o contrário. Porque o Senhor quer você. Ele desenhou você. Ele sonhou com você, com a sua personalidade, com a sua aparência, com o seu jeito. Ele te amou, Ele gerou você. E hoje Ele quer desfrutar de quem você é. Ele quer te conhecer. Sabe, eu poderia passar horas aqui falando de características de Deus. Inclusive, nos últimos dias, eu passei um tempo fazendo pesquisa de campo. Chegando para as pessoas e falando assim, ei, me conta aqui. Qual que é a característica de Deus que mais fala com você? Algumas pessoas me falaram, a justiça de Deus fala comigo. Porque eu olho para o mundo e eu vejo um mundo onde a justiça não impera, mas eu confio nele para fazer justiça. Então, a justiça de Deus é o que mais fala comigo. Eu perguntei para algumas pessoas e elas falaram, a misericórdia de Deus fala comigo. Porque eu sei como eu sou mal. E todas as manhãs o Senhor ainda escolhe me perdoar e ser misericordioso e me dar uma nova chance. Ele é misericordioso. Eu perguntei para outras pessoas e essas pessoas falaram assim, a paciência de Deus, o amor de Deus, a longanimidade do Senhor me constrange. Porque Ele tem paciência comigo. Ele tem paciência com os meus processos, Ele tem paciência com o meu processo de aprendizagem, Ele tem paciência com o fato de que nem sempre eu consigo confiar 100%, mas Ele sabe que eu estou tentando, eu estou fazendo o meu melhor, Ele tem paciência comigo. É a paciência do Senhor que mais fala comigo. Para algumas pessoas, a santidade do Senhor é o que mais fala com elas. Inclusive, a santidade do Senhor é uma das coisas que mais fala comigo. Gente, Deus é santo. Você já parou para pensar o que isso significa? Significa que em Deus não há pecado. E tudo que existe de ruim é decorrência do pecado. Então não tem nada de ruim em Deus. Sabe, não existe maldade em Deus, não existe corrupção em Deus, não existe crueldade em Deus. Não existe abuso em Deus, não existe dor em Deus. Não existe porque Ele é santo, Ele é em essência santo. Você pode confiar na santidade do Senhor, você pode confiar o seu coração a Ele, você pode confiar suas emoções a Ele, porque diferente dos homens e das pessoas, que a gente às vezes quer colocar o nosso coração em alguém e ele volta machucado, Deus nunca vai fazer isso. Porque Ele é santo e bom e amor e verdade. Esse é o Deus que eu sirvo. Começa a pensar na sua vida. Se alguém chegasse para você hoje e falasse assim, me conta um pouco sobre esse Deus que você crê. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa que você vai poder falar, olha, o Deus que eu creio fez isso por mim. E isso que Deus fez por você vai começar a revelar a natureza de quem Ele é. Vai revelar bondade, vai revelar amor, vai revelar a doçura e a gentileza de Deus. Essa é uma das coisas que eu ouvi também. A gentileza de Deus me constrange. Outra coisa que eu ouvi, que eu achei muito interessante, que não passaria de primeira pela minha cabeça, mas depois me fez ficar pensando.
Deus é um Deus criativo. E a criatividade de Deus fala comigo. Inclusive, foi minha digníssima irmã arquiteta, faz todo sentido que a criatividade de Deus fale com ela. E eu falei, gente, que coisa linda que a criatividade do Senhor seja o fator que fala com ela. Porque tem tudo a ver com a vida dela. E ela pode permitir que o Senhor esteja em tudo aquilo que ela faz, porque ela vê a criatividade do Senhor. Gente, tem coisas que são características que vão falar mais com a gente. É natural. Porque cada um de nós tem uma necessidade, uma história. Para mim, a bondade de Deus é o que mais fala comigo. Porque eu sei o quão imperfeita eu sou. Enquanto eu olho para a perfeição de Deus e a bondade dele, eu descanso. Porque eu penso, eu não consigo dar conta de tudo que eu acho que eu tenho que dar conta. Eu não consigo consertar esse mundo. Eu não consigo consertar as pessoas. Mas Deus é perfeito. Então, eu posso confiar nele para fazer o trabalho que eu não posso fazer. E para me aperfeiçoar naquilo que eu não sou perfeita. Então, para mim, é a bondade e a perfeição de Deus que mais fala comigo. Mas eu aprendi que não basta, ou melhor, que existe mais do que simplesmente conhecer aquela faceta de Deus que fala comigo. Gente, Deus é grande. Ele é imenso. Eu quero que você imagine o céu. E o fato de que os anjos ficam olhando para ele falando santo, 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 santo. Eu não sei vocês, mas eu, quando era mais nova, falava, meu Deus, que coisa chata. Ficar no céu falando santo, santo, santo. Não deve ser uma coisa muito divertida, né? Se isso é a vida eterna, eu não sei se eu quero. E aí, certa pessoa falou para mim assim, Karen, você não entendeu. Toda vez que eles falam santo, eles se prostram, eles levantam, eles olham para Deus, eles se deslumbram e falam santo. E aí eles se prostram de novo e eles levantam e eles veem uma coisa nova do Senhor e eles falam santo. E aí eles se prostram de novo e eles levantam e eles falam, tem mais, ele é santo. Então não é um santo, santo, santo mecânico, é porque de glória em glória, eles conhecem algo novo do Senhor, eles se deslumbram com algo novo do Senhor. O nosso Senhor é grande, o nosso Senhor é imenso, o nosso Senhor é profundo, o nosso Senhor é bondoso, o nosso Senhor cuida, o Senhor é bom. E Ele quer que você desfrute de quem Ele é. Eu estou aqui para provocar você. Para te dizer, tem mais do que o que você acha que você conhece de Deus. Sabe como é que eu sei disso? Dá uma olhadinha no que Jesus falou. João capítulo 17, versículo 3. Talvez eu tenha dado a referência errada. Será que era 1 João? Não tem problema, eu leio para vocês. Jesus disse assim, a vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer a Deus. Gente, a vida eterna, a vida que nunca acaba. O que você vai ficar fazendo no céu? Você vai conhecer a Deus. O que significa que não esgota aqui, não acaba aqui. Aqui a gente começa a conhecer algumas características do Senhor. Mas se eu vou passar a vida eterna conhecendo a Deus, é porque tem muito desse Deus para conhecer. E sabe, conhecer a Deus é sobre relacionamento. Pensa aí numa pessoa que você ama. Pode ser sua mãe, pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser uma amiga. Uma pessoa que você ama. Concorda comigo que você ama essa pessoa porque você conhece ela? Você realmente conhece ela? Você sabe, provavelmente você sabe como é que ela vai reagir em algumas situações. Você sabe o que agrada a ela. Você sabe o que deixa ela feliz, o que faz ela dar risada. Você sabe o que deixa ela meio brava às vezes também. Você sabe o que irrita ela. E cada uma dessas características não compõe a pessoa que você ama. Agora, mesmo que você conheça essa pessoa e a ame, não tem coisa que às vezes ela faz que você olha e fala, meu Deus, quem é você? Tipo assim, eu não conhecia esse seu lado, né? E não é bom quando a gente conhece algo novo de uma pessoa que a gente ama, a gente fala, nossa, você acabou de ficar mais profundo diante dos meus olhos. Que criatura sensacional que você é. Eu falo isso para o meu marido com frequência. Gente, relacionamento com Deus é isso. É conhecer Ele mais e mais. Todo dia de manhã, ou no horário que for, você abrir a sua Bíblia e você se aproximar diante dela, pensando assim, o que é que eu vou aprender de Deus hoje? O que eu vou conhecer dele hoje? Porque esse Deus é incrível. E eu já conheci tanto, mas ainda tem tanto para conhecer. É literalmente a vida eterna, então tem coisa nova para mim. Uma amiga me disse uma vez, eu nunca vou esquecer, que a cada dia que a gente abre a palavra existe uma porção diferente. Algo novo que o Senhor vai revelar para você. E tudo aquilo que você tem para conhecer do Senhor está na palavra dele. E, infelizmente,
o que é muito comum hoje em dia, é que as pessoas se acostumaram a conhecer o Senhor de ouvir falar. Sabe, a pregação tem seu valor. Ouvir um louvor tem o seu valor. São coisas que nos alimentam. São coisas que muitas vezes nos confrontam, nos transformam, nos edificam. Mas, gente, a palavra é a revelação do próprio Deus, de quem Ele é. Nós temos que nos aproximar mais da palavra. Nós temos que ansiar intimidade com a palavra. Porque é ali que a gente vai conhecer a palavra, a gente vai conhecer quem Ele é. O próprio Jesus se revelou dizendo que Ele era a palavra. Isso diz muito sobre o fato de que nós temos que conhecê-lo. Concorda comigo? Se você quer conhecer mais do seu Deus, você precisa se aproximar da Bíblia. E se aproximar, gente, como quem lê uma carta de uma pessoa que ama. É se aproximar, assim, com carinho. É se aproximar falando, nossa, Deus, o que mais que eu tenho para conhecer de você que eu ainda não conheci? Coisas que eu venho aprendendo com Deus. É que a nossa caminhada, não existe um momento em que você chega e fala, opa, agora sim, eu sou um super crente. Agora eu cheguei no patamar que eu tenho que chegar. Agora que, pronto, parou o esforço, não preciso mais me preocupar. Agora eu alcancei aqui o status crente master. Não preciso fazer mais nada. Gente, nossa vida vai ser um constante aperfeiçoar. Um constante se aproximar de Deus. Sabe? E quando você se aproxima, você vê que Ele é santo. E aí o que Ele faz com você? Ele te santifica. E aí, muitas vezes, a gente deixa de se aproximar. Porque a gente tem medo de ver os nossos defeitos expostos. Não existe lugar mais seguro para apresentar todos os seus problemas, todos os seus defeitos, todas as suas máculas, todos os seus traumas, todas as suas dores, do que diante do Deus que é bom. Não tenha medo de se aproximar dele. Ele te ama. E tudo que Ele for mexer é para o teu bem. Tudo que Ele for fazer na sua vida é porque Ele quer cuidar de você. Se Ele precisar tirar algo, é para o teu bem. Se Ele precisar colocar algo, é para o teu bem. Não tenha medo de se aproximar do Senhor. Não existe nada que você tenha feito, deixado de fazer, ou que tenham feito com você, ou que tenham deixado de fazer com você, que Deus já não saiba. E sabendo de tudo isso, Ele disse, eu te amo. Mais do que isso, Ele disse, eu tenho cura para você. Eu tenho transformação para você. Você só precisa se aproximar. Não se conforme. Não se conforme com pouco. Não se conforme com conhecer Deus só de ouvir falar. Não se conforme com alguém vindo falar com você quem é esse Deus. E você travando porque você não sabe quem Ele é e você não sabe o que dizer. E aqui eu estou pregando para mim mesma. Eu estou aqui pregando. Mas eu tenho uma dificuldade imensa de falar de Jesus para as pessoas no 1 a 1. E Deus me falou, você tem dificuldade porque você precisa conhecer mais de mim. E é por isso que eu estou aqui pregando isso hoje. O Senhor está me falando, você precisa conhecer mais de mim para você poder falar de mim para as pessoas. E lembra que essa é a nossa grande comissão? Né? A gente tem que ir e pregar o Evangelho. Mas é fácil pregar o Evangelho? Para alguns é, tá? Eu tenho umas amigas que, meu Deus, você sentou do lado, ela está falando de Jesus. Acho lindo. Mas acho difícil, porque eu não sou essa pessoa. Então eu olho para ela e falo, gente, como? Como que é ser desse jeito? Aí eu fui lá e perguntei para ela. Ela falou, só que eu conheço esse Deus. E eu amo Ele. E aí quando ela falou isso, eu falei, eu quero conhecer também. E é isso que acontece quando você conta a sua história. Quando você se aproxima do Senhor, você começa a refletir quem Ele é. E aí você começa a caminhar por essa terra carregando bondade, carregando justiça, carregando integridade, carregando tudo que é bom. Você carrega a fidelidade, você carrega a santidade. Por onde você anda, porque o Espírito de Deus está em você. Então eu quero que você entenda que quando você entra em algum lugar, você é capaz de falar, quer conhecer o Deus que eu creio? Porque Ele está em você. E mais do que estar em você, Ele se revela a você quando você o busca. Porque a palavra nos ensina que o Senhor se revela na proporção que a gente o busca. A gente dá um passo, e o Senhor dá um passo. Porque o Senhor é gentil, Ele é um cavalheiro, e Ele nos deu livre-arbítrio.
Então, ele não vai além do que aquilo que a gente permite. E é por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla. Quem está aqui não são pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Então, não faz sentido que Deus viesse aqui para eu apresentar Ele para você. Você sabe que Deus existe. Ele está aqui para dizer, tem mais. Filha, tem mais. Tenho mais poder para você. Eu tenho mais cura para você. Eu tenho mais bondade para você. Eu tenho mais amor para você. Eu tenho mais verdade para você. Mas se achegue a mim e eu vou me achegar a você. É nossa responsabilidade, gente. Não existe conhecer mais a Deus sem fazer a nossa parte. Porque Ele já fez a dele, Ele já deu o primeiro passo. Né? Ele mandou Jesus, Ele deu o primeiro passo. A resposta é nossa. Cabe a nós, está nas nossas mãos. E mais, não estamos só parados. Deus deu um passo e agora Ele está esperando. Tem todo um mundo espiritual querendo te impedir de dar um passo. Pensa aí a última vez que você quis fazer o seu devocional e não conseguiu. Quantas coisas aconteceram que te impediram de abrir sua Bíblia? Às vezes foi o seu filho que você precisou atender, e amém, por favor, sempre atenda os seus filhos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas às vezes foi uma ligação que você recebeu. Às vezes foi uma lista de tarefas que começou na sua cabeça e você falou, não, eu só vou fazer isso aqui. Quando você viu, passou 3 horas. E aí você tem que sair. E aí não dá mais para parar e ler a Bíblia. Sabe, gente, nossa mente é um campo de batalha. E o inimigo das nossas almas sabe que, para nós, mulheres, o mais fácil é nos ocupar. Porque nós fomos feitas auxiliadoras. É nossa natureza. Nós queremos fazer, nós queremos cuidar. E é por isso, provavelmente, que estamos todas tão cansadas. E o Senhor já veio com uma palavra de renovo para nós hoje. Nós estamos sempre disponíveis. Né? Ah, amor, onde é que está tal coisa? Você nem fala mais, você já vai lá e pega e já entrega. Mãe, estou com fome. Você nem fala para a criança, tipo, vai lá e pega. Quando você vê, você já está lá e já está servindo. E está tudo bem, tá? Não estou criticando ninguém, só estou demonstrando aqui qual é a nossa natureza. A gente tem a natureza de serva. A gente vai lá e faz. E aí o inimigo das nossas almas sabe disso. E o que ele faz? Eu vou ocupar ela. Eu vou encher ela de coisas para fazer. E ela não vai ter tempo de se aproximar do Deus que ela quer conhecer. E aí a gente se distrai. E quando a gente vê, passou mais uma semana. Quando a gente vê, passou alguns meses. E a gente não abriu nossa Bíblia. E a gente não dobrou nosso joelho. E aí a gente está o quê? Envergonhada. Aí a gente não quer se chegar ao Senhor. Porque a gente está com vergonha. Olha esse ciclo. O inimigo das suas almas sabe que isso é fácil de fazer com a gente. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. O nosso Deus é poderoso. Irmãs, o nosso Deus é poderoso. Sabe o que significa? Que a hora que você fala, Deus, eu vou me posicionar e eu vou te buscar, Ele vai te encher de tudo aquilo que você precisa para poder buscar Ele. Porque Ele é o maior interessado em te ter aos pés dEle. Ele quer você ali. Então, o que Ele vai fazer? Ele vai cuidar de tudo aquilo que você acha que você precisa fazer sozinha. Ele vai cuidar de tudo aquilo que você acha que precisa da sua atenção imediata. Nada está fora do alcance dEle. Não tem nada que Ele não possa fazer, que Ele não possa cuidar. Não existe uma única preocupação na sua mente que o nosso Deus não seja capaz de fazer. Então, talvez você não tenha tempo de fazer 1 hora, abrir sua Bíblia e ficar lá 1 hora deleitando na presença do Senhor. Então, às vezes, você só tenha 1 segundo para fazer uma oração. Senhor, vem comigo. E você vai. E aí, na outra manhã, de repente, aquela manhã está um pouco mais calma. Você fala, Senhor, vou sentar e vou abrir minha Bíblia. Aí você abre a Bíblia, lê um versículo, seu filho chora. Você fala, ok, Deus, conseguimos um versículo hoje. E aí você vai, de pouquinho em pouquinho. E quando você vê, a sua rotina vai se ajustando. O Senhor vai te dando estratégias, o Senhor vai te capacitando, o Senhor vai te dando ferramentas para que você possa buscá-lo. Porque Ele quer que você o busque. Então, quando você sentir que você quer buscar Ele, porque provavelmente você vai sair desse culto, eu espero em nome de Jesus que isso aconteça, que você saia desse culto pensando, eu quero mais desse Deus. E aí você vai pensar, amanhã eu vou acordar cedo, eu vou abrir minha Bíblia e vou ter tempo com Deus. Qual que é a primeira coisa que vai acontecer? Provavelmente alguma distração, alguma ocupação. E eu não quero que você saia daqui desencorajada, achando que você tem que ser perfeita, que você tem que conseguir buscar o Senhor todos os dias, o tempo inteiro com perfeição. Não, eu quero que você saia daqui sabendo que você tem suporte no Senhor. Que a próxima vez que você quiser buscá-lo e você sentir que você não consegue, esse é o momento de orar, irmão. Esse é o momento de falar, Senhor, revela aqui
a sua criatividade para mim, para que eu consiga agir com criatividade para resolver essa solução. Senhor, revela aqui a tua força para mim, para que eu consiga ser suprida pela tua força para resolver isso daqui. Deus, revela aqui a sua inteligência, a sua sabedoria, porque eu não sei como responder isso daqui. Senhor, revela aqui para mim como é que eu vou conseguir pagar essa conta. Deus, o Senhor pode me trazer um recurso ou me dar uma estratégia para conseguir esse recurso? Senhor, revela para mim quem o Senhor é diante dessa situação e desse problema que eu estou vivendo, e Ele vai revelar uma faceta para você. E com isso você vai ganhar um testemunho, e com isso você vai poder falar dele. Amém? Irmãs, o Senhor quer mais de nós, mas Ele está disposto a suprir tudo aquilo que a gente precisa abrir mão para poder buscá-lo. Porque a palavra diz, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas elas. Não importa qual seja a preocupação e ocupação que você sentir, você vai estar renunciando e que pode gerar algum problema. Não. Buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. A força que você precisa vai ser acrescentada. O Senhor quer que você saiba que Ele é a rocha que vai te proteger. Ele é a rocha na qual você pode se firmar. E Ele vai te sustentar. E Ele quer revelar muito mais do que todas essas características que eu falei aqui até agora. Seria impossível. O próprio Jesus falou, a gente vai passar a eternidade inteira conhecendo Ele. Então tem muito mais para conhecer. Saia daqui com o seu coração ardendo de vontade de conhecer mais esse Deus. Quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. E começa a pensar em qual dessas muitas características aqui você gostaria de conhecer mais do Senhor. Talvez você ouviu tudo isso que eu te contei e pensou, nossa, eu nunca experimentei a justiça de Deus. Eu nunca experimentei a paciência de Deus. Ou eu nunca percebi a bondade de Deus. Se você nunca conseguiu experimentar algumas dessas características, começa a colocar isso diante do Senhor e fala, Senhor, revela isso para mim. Começa a falar para o Senhor, Deus, eu não quero mais que nada me impeça de me achegar ao Senhor. Eu não quero mais que a vergonha me impeça. Eu não quero mais que as distrações me impeçam. Eu não quero mais que as ocupações me impeçam de me achegar a Ti. Eu quero que o Senhor se revele a mim, mas eu sei que para isso eu preciso me achegar a Ti. Então me ajuda, Deus, porque hoje eu não sei se eu consigo. Feche seus olhos, irmãs, abaixe sua cabeça, pense em tudo isso. E lembre que você pode entregar isso ao Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor é justo. Obrigada porque o Senhor é fiel. Obrigada porque o Senhor é santo. Obrigada porque o Senhor é criativo. Obrigada porque o Senhor é um Deus pessoal. Obrigada porque o Senhor é humilde. Obrigada porque o Senhor é misericordioso. Obrigada porque o Senhor é grande. Obrigada porque o Senhor é protetor. Obrigada porque o Senhor é a nossa rocha. Obrigada, Senhor, por cada uma das características que o Senhor tem revelado a nós e tantas outras, Deus, que nós ainda temos para conhecer de Ti. Senhor, coloque em nós o coração que quer, assim como é no céu, Deus, fazer aqui na terra, para que todos os dias nós possamos Te encontrar uma nova característica do Senhor e declarar santo. Tu és santo. E que novo dia venha uma nova revelação que a gente vai declarar santo. Deus, nós queremos Te conhecer, Pai. Nós queremos saber quem Tu és, para que a gente possa saber quem a gente é, para que a gente possa anunciar quem o Senhor é para essa terra. Nós queremos viver experiências pessoais contigo, Senhor. Se revela a nós, Deus. Coloca fome em nós, sede em nós da Tua palavra, da Tua presença, Deus. Coloca em nós a consciência de que o Senhor está conosco o tempo inteiro, Deus. Nos ajuda a firmar a nossa mente em Ti. Nos ajuda a entender que o Senhor está conosco e que o Senhor é o maior interessado em nos ajudar a Te buscar. Deus, nos ajuda a nos achegar a Ti, para que o Senhor possa se achegar a nós, Deus. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.